Graça e paz, minhas amadas, tudo bem? Eu sou a Márcia Lários e eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre o capítulo 16 do livro de Mateus, esse livro tão lindo e maravilhoso que conta para nós a história, o nascimento, conta o ministério e a morte e a ressurreição de Cristo, o nosso Salvador, né, na cruz do Calvário, aquele que levou sobre si todos os nossos pecados, e a partir desse ato tão lindo e maravilhoso, o amor por nós fomos salvos, né? Nós tivemos uma identidade resgatada no Senhor. Estar aqui com vocês, fazendo essa leitura e essa meditação referente a esse livro é um enorme prazer, né? Para nós, para mim, para as minhas amadas que estamos fazendo essa leitura, essas leituras, né? É algo surreal, né? E eu quero convidar você, deixa o seu like aí no nosso vídeo para que outras pessoas possam ter acesso a essas nossas gravações. No embaixo do vídeo aqui tem um link que você tenha mais informações sobre como estar conosco conectado, né? Então venha com a gente, venha fazer parte dessa comunidade que está crescendo tanto, para que nós possamos, né, superabundar esse amor que é do Senhor, nós possamos levar esse amor para tantas outras pessoas, né? Às vezes um simples like seu, esse vídeo vai alcançar uma pessoa que precisa tanto desse direcionamento do Senhor. Amém? Então vamos lá. O capítulo 16, ele é um capítulo que ele fala de muitas coisas assim importantes do ministério de Jesus, né, da caminhada que Jesus estava tendo ali no ministério. Então ele fala sobre os sinais que os fariseus, os confrontos, né, que os fariseus e os saduceus, eles tinham os embates diretamente com Cristo em todos os momentos. Ele também fala quando Jesus chega para os seus discípulos e fala: olha, cuidado com os ensinamentos, com os falsos ensinamentos, não se deixem levar por determinadas doutrinas. Também tem a emblemática confissão de Pedro, né, sobre a revelação da identidade de Cristo. E também Cristo começa a falar para os seus discípulos sobre a sua morte e a sua ressurreição, né? Então vem comigo, né, para nós extrairmos de cada um desses versículos aquilo que o Senhor tem para o nosso coração. No versículo 1, de 1 a 4, fala sobre o fermento, fala sobre os fariseus e os saduceus pedem sinais para que Jesus de fato mostre que ele é o Messias. Fariseus e saduceus eram duas, vamos pôr assim, tribos, né? Eram duas tribos, vamos colocar desse jeito, que não se misturavam, né? Um era muito ligado à política, à aristocracia, os saduceus, né, aos bens materiais. Os fariseus, eles tinham uma religião por fora, aquela religião de orar para que todo mundo visse, aquela religião, aquela questão de aparência, né? Uma religiosidade, mas eles não tinham a vida transformada. Então eram duas tribos que não tinham nada a ver, mas que se juntaram para se levantar contra Jesus. Eles tinham um alvo em comum, que era Jesus, né? Então que era... ali já estava em perseguição de morte, então os dois se juntaram, né? E aí eles estão pedindo, do versículo 1 ao 4, eles pedem sinais para Jesus. Mostra que você é de fato o Messias. E aí Jesus fala uma coisa assim emblemática para eles, né? No versículo 2, Jesus responde: quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar os aspectos do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal será dado a vocês, a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus deixou e retirou. Jesus estava dizendo aqui: vocês sabem interpretar tudo o que está acontecendo, mas vocês não sabem ver a questão dos tempos, né? Eles sabiam interpretar a temperatura, essas coisas, mas o tempo em si que estava acontecendo, eles não conseguiam ver.
Aí ele diz, como ele já disse nos capítulos anteriores, nenhum sinal a vocês será dado, a não ser aquele que foi dado de Jonas. Quem foi Jonas? Jonas, ele passou pelaquela questão, né, de ter ficado um período dentro da barriga de um peixe, mas não foi esse o sinal de Jonas. Jonas chegou em Nínive como um profeta e ele falou do amor de Deus. E toda aquela cidade, uma cidade perversa, ela se converteu. Então Jesus era também, ele era a última palavra de Deus. Então, se não se convertesse com aquilo que Jesus falava, acreditando na identidade de Jesus, não teria outro sinal. Ele era o sinal. E as pessoas não queriam ver. Os saduceus e os fariseus não queriam ver. E aí Jesus se retira. Ele se retira tanto físico como espiritualmente daquele ambiente, né? Do versículo 5 ao versículo... Do 5 ao versículo 12, fala sobre a questão do fermento dos fariseus e dos saduceus. Jesus chega para os discípulos, lá no versículo 5, e fala assim: indo os discípulos para o outro lado do mar, eles esqueceram-se de levar pão. Disse-lhes Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus. Jesus estava dizendo de um tipo de fermento, mas como os discípulos tinham esquecido de levar o pão, eles acharam que Jesus estava falando do pão literal, da comida mesmo, né? E aí, o fermento naquele contexto era algo que ele mudava a natureza do alimento, né? Os judeus entendiam os fermentos como se ele levasse o pão para uma putrefação, porque ele inchava o pão. Então não era algo que eles viam muito bem. Como eles não tinham levado o pão para eles se alimentarem, eles teriam que comprar do outro lado, que era onde estavam os gentios. E eles, como judeus ortodoxos, eles não poderiam comer algo que fosse misturado, fosse amassado, fosse tocado pelos gentios, né? Um judeu ortodoxo não se misturaria nesse ponto. Então eles acharam, eles teriam um grande problema, porque como que eles iam encontrar comida do outro lado? Quando Jesus entendeu que eles não tinham entendido o que Jesus tinha falado, Jesus disse: como vocês, né, que fé pequena é essa, né? Há pouco tempo a gente multiplicou 5 peixes, 5 pães e 2 peixinhos, e vocês, comigo aqui presente, vocês estão com medo do que vão comer ou do que vão deixar de comer? Não é isso que eu estou querendo dizer para vocês. Eu estou querendo dizer para vocês tomarem cuidado com as doutrinas, com as falsas doutrinas, para vocês não se deixarem levar pelas ideias dos saduceus, que só visam dinheiro, né? E pelas ideias dos fariseus, que têm uma vida de exterior, uma vida de aparência. Eu quero que vocês tenham em mente a verdadeira doutrina. Aí eles entenderam o que o mestre quis dizer. Dos versículos 19 aos versículos 20 é a confissão emblemática de Pedro. No versículo 13 diz assim: chegando Jesus à região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Jesus já estavam querendo conversar com eles a respeito do final, né, da sua morte e a sua ressurreição, do que iria acontecer. Mas ele começou uma conversa com os discípulos, né? Primeiramente, olha, o que chegaram até vocês de quem é o Filho do Homem, né? Jesus já estava orando, ele já estava pregando, ele já estava curando, ele já estava libertando, já tinha um determinado tempo. Então ele quis saber quem que o pessoal que a gente está curando, libertando, pregando, ensinando, o que eles falam que o Filho do Homem é? E aí Jesus viu que a comunidade, vamos colocar assim, a comunidade em si, associava ele a um profeta, a Elias, a Jeremias, né? Então associava ele aos profetas. Só que aí Jesus fez a pergunta que ele queria: e vocês? Quem diz que o Filho do Homem é? E aí veio a revelação de Pedro, né? Olha que coisa mais linda. Versículo 16 diz assim: Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, ou Bar-Jonas, dependendo da atualização. Porque isto não foi revelado a você por carne ou por sangue, mas por meu Pai que está nos céus.
E digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderá vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra também será desligado no céu. Aqui, Jesus ficou feliz quando Pedro revelou a identidade, porque Jesus sabia que não foi o lado humano que revelou aquilo, e sim Deus. Deus que revelou essa verdade para Pedro. Então Jesus ficou feliz que, de uma certa forma, eles estavam conseguindo caminhar no amor do Evangelho. Aí, no versículo 18, tem um trocadilho, né? Eu digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Pedro, no grego, é Petros. Né? E Jesus estava dizendo, Jesus trocou o nome de Pedro, né? De Simão para Pedro, mas quando ele diz sobre essa pedra, ele estava falando sobre ele. Sobre essa pedra, eu edificarei a minha igreja. Em Efésios 2:20 e também em 1 Coríntios 3:11, fala sobre o fundamento, né? Que o fundamento é Jesus Cristo. Então, a Bíblia já nos mostra que o verdadeiro fundamento é Jesus Cristo. Então aqui não poderia estar falando que Pedro seria a edificação da igreja, e sim ele, Jesus. E aí no versículo 19 ele diz, eu darei a vocês, ou seja, vocês que me aceitam como um Senhor e um Salvador, a mim e a você, minha amada. Jesus está dando a nós as chaves do reino, ou seja, a autoridade em nome dele, para vencer todas as coisas, para fazermos grandes obras. Em nome de Jesus nós temos autoridade sobre a circunstância. Em nome de Jesus nós temos autoridade sobre o mal, porque as portas do Hades já foram ganhas. Satanás já foi ganho, já foi destronado por Cristo. Então, em nome de Jesus, nós que andamos com Cristo e o Espírito Santo habitando dentro de nós, aceitando Jesus como nosso Senhor e o nosso Salvador, essa autoridade já foi dada a nós. Amém? Receba essa autoridade na sua vida. Versículos 21 a 28 fala sobre a morte e ressurreição de Cristo. Cristo já estava começando a dizer para os seus discípulos o que iria acontecer. Ele já tinha meio que preparado ali, querendo saber se os discípulos de fato estavam entendendo quem ele era. E aqui ele chegou a dizer mesmo, né? Versículo 21. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Gente, Pedro, há um pouquinho tempo, Pedro sendo Pedro, né? Há um pouquinho tempo anterior, Pedro disse assim, Senhor, tu és o Filho de Deus, através de uma revelação do Senhor. E aqui ele já estava assim, não, Senhor, isso não vai acontecer contigo. Senhor, você é gente boa, isso não vai acontecer contigo. E aí Jesus fala. Jesus virou-se a Pedro e disse, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Aqui eu vejo, amados, quantas setas o inimigo lança para a nossa vida. Quantas vezes ele levanta algumas pessoas até que gostam de nós, mas em determinados momentos eles lançam setas, eles são pedras de tropeço. As palavras de algumas pessoas às vezes não estão ali para nos ajudar. Nós precisamos estar conectados com o Pai, para que somente a voz dele venha ao nosso coração. E hoje eu te convido a cada vez mais viver uma vida de intimidade com o Senhor, para que cada vez mais nós reconhecemos que Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador, e que através dele tantas coisas grandes nós vamos fazer. Amém? Fiquem com Deus, que Jesus te abençoe.